Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Que bom, né? A nossa celebração é uma celebração um tanto quanto diferente hoje, né? E eu vou pedir para a equipe do louvor subir novamente. Pode subir, prepara eles aí direitinho, vamos lá. Eu quero falar poucas coisas nessa noite. Nós vamos encerrar a nossa celebração às 19h30, tá bom? Aí eu vou explicar o motivo de nós encerrarmos às 19h30, amém? A todos nessa noite, que estão aqui nessa noite, né? Que a boa mão do Senhor, sua graça, seu favor, venha sobre a vida de vocês. Eu louvo a Deus por sua vida, amém? Louvo a Deus porque o Senhor tem nos abençoado. Lá em 1 Samuel, capítulo 7, há uma expressão muito conhecida que fala da vitória, né, que o povo de Deus alcançou contra os filisteus. E ali, né, há uma expressão dita, né, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu gostaria, né, de pegar essa expressão e dizer nessa noite, nessa comemoração de 24 anos de Comunidade Vida Nova, né, 24 anos que o Senhor sempre esteve à nossa frente e até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém? Eu louvo a Deus por cada homem, cada mulher que faz parte da Comunidade Vida Nova. Eu louvo a Deus por cada família, não é? Eu estava ali ministrando, adorando ao Senhor e eu comecei a me lembrar, né? Me lembrar de quando nós começamos a Vida Nova, ali na Interlagos, na Avenida Interlagos, e a cada passo que o Senhor nos concedia, né, a gente podia ver, né, a boa mão do Senhor conosco, e 24 anos depois estamos aqui, amém? E eu quero ser bem rápido aqui no que eu vou falar, para que a gente possa aproveitar ao máximo até o final, né? Até as 8 da noite, 8 e pouquinho, temos um tempo de comunhão juntos ao redor da mesa, amém? Nós preparamos algo para que todos nós possamos sentar ao redor da mesa, comermos juntos, termos um tempo de comunhão, para agradecer a Deus por esses 24 anos de Comunidade Vida Nova. E eu quero começar a minha parte, né, orando ao Senhor. Nós hoje não liberaremos as nossas crianças, elas vão continuar conosco aqui. Então pedimos que o papai e a mamãe aí, por favor, né, possa segurá-los, estar com eles, né, que daqui a pouco nós estaremos indo para a área de convivência, a parte lá do outro lado da igreja, ok? Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, eu louvo a Ti nesta noite, por tudo aquilo que o Senhor fez ao longo desses 24 anos na Comunidade Vida Nova. Quero agradecer, Pai, porque de uma forma muito especial, o Senhor nos preservou. O Senhor deu um sonho, o Senhor mostrou o propósito, o Senhor nos estabeleceu, e nós continuamos firmados com base no chamado, naquilo que o Senhor outorgou aos nossos corações. Quero te agradecer, Pai, porque no dia 9 de dezembro de 2001, nós começamos a Comunidade Vida Nova, Pai, de uma forma bem simples, de uma forma bem singela, em família, e hoje nós podemos ver um grande contingente de vidas, de homens, de mulheres, que fazem parte desta casa. E eu quero, Pai, agradecer, desde os primeiros que estiveram conosco, naquela sala da nossa sala, aquele espaço ali na nossa sala, da nossa casa, desde aquele dia, até hoje, o Senhor, de fato, tem trazido pessoas queridas, para fazerem parte da nossa história. E nós queremos agradecer, Pai, por esta verdade. Senhor, muito obrigado,
porque não é nada a ver conosco, não tem nada a ver com as nossas vidas, tem a ver com o Senhor. E Pai, eu quero neste momento declarar que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo poder sejam dadas a Ti, porque o Senhor é digno de toda exaltação. Tudo o que aconteceu nesses 24 anos, Pai, foi porque o Senhor esteve à frente. O Senhor estabeleceu um padrão muito elevado. O Senhor estabeleceu princípios que foram dia após dia cultivado nesta casa. Então nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Muito obrigado. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Pai, por esta verdade, por esta bênção, por esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode acender as luzes, não precisa ficar escuro não, daqui a pouco a gente vai estar louvando. Põe para mim o banner que eu coloquei, da família Vida Nova, né? Deixa os avisos para o final. Bom, eu quero trazer aqui a memória, algumas coisas, né? Primeiro, né? Nós somos uma grande família de Cristo. Desde o dia 9 de dezembro de 2001, nós começamos a Vida Nova ali na sala da nossa casa. Poucas pessoas, pastor Valmir, pastora Jaqueline, seus filhos, né? A minha esposa, a pastora Vera, os meus filhos. O Celção também estava com a gente, né, Celção? A Lu veio depois, né, Lu? Então era o Celção. Quem mais estava com a gente? Quem? A avó, a minha mãe, né, meu pai. Quem mais? A Linda, Edinaldo. Os que estavam conosco ali em Interlagos no começo, fiquem em pé para mim dar uma olhada aqui. O Edinaldo está aí, a Lindinha. Acho que eles não vieram hoje, né? Oi? A Lindinha está ali. Lindinha, você ficou em pé agora que eu vi, ó. Glória a Deus. Fique em pé, Lindinha, pode ficar. Queridos, vamos aplaudir a Jesus por essas vidas, né? Por nós que começamos ali. Obrigado, pode se assentar. Foi assim um tempo muito especial. Depois veio a Fabiana, né, Fabi? Fabiana Gomes, né? Você também foi lá junto com, né, os seus filhos. O Joe já era nascido? Já era? Era, né? Você tem que idade, Joe? 24? Então tava ali no esquema, né? E foi um tempo bem especial. Até hoje, né? Temos lembrado daquele momento que nós tivemos ali na Avenida Interlagos. E nós somos uma grande família. Quantos creem que nós somos uma grande família? Na sequência, nós também tivemos a direção de externarmos que somos uma igreja de comunhão, paternidade e proteção. Quantos sentem protegidos nessa casa? Amém. E eu creio que a Vida Nova não apenas tem um propósito. Diga comigo, a Vida Nova não somente tem um propósito, mas vive de forma bem definida por esse propósito. Eu acredito que a adoração que Deus tem trazido a essa casa é uma adoração que chega até Deus, e nós ministramos a respeito disso semana passada. Louvadores ou adoradores? E eu creio que nós temos estabelecido um padrão de homens e mulheres que adoram, né? Acredito muito na comunhão que temos desenvolvido. Por exemplo, hoje nós vamos encerrar mais cedo, e nós teremos 2 espaços aonde sentaremos à mesa para comermos juntos, para comermos o bolo que foi feito com muito carinho, né? Bebida eu não sei se vai ter, enfim, mas vamos ter um tempo de comunhão ao redor da mesa, comunhão, partir do pão, abençoarmos uns aos outros, né? Pastor Emerson, uma coisa que é bem legal, e nós temos crescido muito nessa casa, é o discipulado. Temos aprendido, né, quanto ao discipulado, temos muito a crescer, mas acredito, né, que a gente entendeu que o discipulado, ele é uma ferramenta importantíssima. O próprio Jesus, ele trouxe para perto dele 12 homens improváveis, né? E eu até escrevi algo essa semana.
Jesus nunca iludiu os seus discípulos quanto às coisas dessa terra, mas também nunca deixou que eles ficassem desiludidos com as coisas do céu. E eu creio que o discipulado ajuda muito nisso. Nós não podemos nos desiludir, jamais, perder o foco, o propósito daquilo que Deus tem estabelecido, né? Para nós, nas coisas do céu, o bom depósito, né? Uma coisa que a gente entende e vê também nessa casa é o serviço. Pastor Emerson, pastora Edna, né? Foi dado a missão para eles de serem os diretores do Instituto. E a maioria das pessoas que ali estão servindo no Instituto são membros, servem nessa casa, não é? E eu vejo que é prazeroso, eu vejo como as pessoas servem aqui. E como foi no teatro, né? A margem para outras pessoas se engajarem no serviço, né? No se entregar debaixo de um propósito. Amém? Alcançar. Nós precisamos alcançar mais vidas. Nós somos uma igreja viva, né? Com uma identidade muito clara. A nossa identidade é Cristo Jesus. Nós, né, somos focados a cumprir a missão de Jesus, não é? Nesta região, nesta geração. Quero dizer aqui com todo o meu coração, né? Pastores, supervisores, líderes, membros, anfitriões, você que faz parte dessa casa, muito obrigado. Uma das bases muito fortes para esta igreja é ser uma igreja em células, onde nós nos reunimos em reuniões menores. Ali nós somos pastoreados, nós somos abençoados e abençoamos. É através das células que todo o movimento de ministérios acontecem, na celebração inclusive, nas redes, nas conferências, em tudo que a gente pode, né, vislumbrar aqui na comunidade, não é? Então, nós temos por base, por visão, né, que foi Deus que deu, as reuniões menores, reuniões em células, que eu tenho muito prazer, tenho muita alegria de comunicar isso, não é? A gente sempre tem os feedbacks, né, do que acontece nas células, os compartilhar, né, aquilo que é ministrado, por exemplo, no domingo. Aliás, essa semana que vai entrar é a última semana antes do recesso. Então, para as células que ainda vão acontecer essa semana, aproveitem ao máximo, né? Já houve muitas confraternizações, algumas ainda vão acontecer. Então, nós teremos um recesso das células e voltaremos em janeiro com toda a força, com novos líderes, novas células desafios, novos anfitriões. Nós cremos que uma igreja que se movimenta em células, ela consegue alcançar os objetivos e o propósito que o Senhor tem trazido para essa casa, amém? E como eu falei, né, nós começamos de forma muito tímida, bem simples, melhor dizendo, em 2001, antes disso nós fomos enviados para Mato Grosso do Sul, onde ficamos por alguns meses, eu e a pastora Vera. Eu entendo que a Vida Nova, ela nasceu por uma vontade permissiva, mas também pela vontade, né, perfeita de Deus. Fomos para Mato Grosso do Sul, ali fomos bastante testados, ministrados, abençoados, e ao voltarmos para São Paulo, quase um ano e meio depois, né, quase um ano e meio depois nós iniciamos a Vida Nova na sala da nossa casa. Acho que eram 9 pessoas aproximadamente. E depois o Senhor foi agregando, né? Foi trazendo, foi, né, o primeiro casal de pastores que nós podemos dizer com muita alegria, pastor Luiz, pastora Leila, né? Pastor Luiz, pastora Leila, queridos, falaram muito, né? Estavam falando muito do Luiz que cortava cabelo. Falei, vou lá para saber. Se ele falar muito, ele não vai fazer parte da minha história, não. Não pode falar muito, não. Tem que falar pouco. Cheguei lá, ele quieto estava, quieto fiquei, e eu também cheguei quieto saí de lá, mas vi uma graça na vida do pastor Luiz. E eu não sei nem por que ele me suporta, né? Eu sou muito chato, a pastora Leila também. Se tem alguém que eu já peguei muito no pé, já briguei bastante, né? Já provoquei, já transicionei, foi Luiz e Leila.
e eu vejo a graça de Deus sobre a vida deles. E depois os outros pastores, Willy, Sandra, Emerson e Edna, Valmir e Jaqueline, Wesley e Tairine, Gilson e Beth, não é? E o Senhor tem acrescentado pastores queridos, eu creio, novos pastores, não é? Celção está desde o começo com a gente, ficou um período, né? Ano sabático, alguns anos sabáticos, né? Depois voltou para essa casa, e eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, né? Quando voltamos para São Paulo, ficamos um tempo ali, aguardando de Deus, e de repente o Senhor, né, deu a direção, para que nós iniciássemos a comunidade Vida Nova. A Vida Nova, ela foi iniciada com um movimento profético, e eu creio, né, que esse movimento profético continua até hoje. Essa é uma igreja profética, eu não coloquei ali, mas nós somos uma igreja profética, caminhamos debaixo do mover profético, nós ouvimos a profecia do Senhor, tanto é que todos os anos, o Senhor libera uma profecia, um trilho, para que a gente, né, se baseie, para que a gente tenha um norte em cada ano que se inicia. Liberaremos a nova palavra, a nova profecia, o novo trilho profético para 2026, na celebração da virada. Põe para mim o aviso da celebração da virada. Então, dia 31/12, aqui na igreja, a partir das 10 horas da noite, nós vamos estar aqui. Todos nós estamos convidados a participar. Eu sei que alguns viajam, sei que alguns não poderão estar, mas aqui nós estaremos para celebrarmos e liberarmos a nova palavra profética, a nova profecia que vai nortear, nos dar o trilho para 2026. E já arde muito forte no meu coração essa palavra. Ela está assim sendo preparada com muito carinho, né, da parte de Deus para esta casa. Então nós acreditamos, né, nesse mover profético. 2 textos são muito especiais na minha vida e que expressam muito o que é viver na comunidade Vida Nova. Romanos 11, põe para mim Romanos 11, 29. Há um contexto nesse texto, né? Se nós olharmos Romanos capítulo 11, está falando muito sobre os judeus, sobre os gentios, algo específico para o judeu, algo específico para os gentios, mas há uma revelação, um rema, para a minha vida, para a vida da pastora Vera, e para a comunidade Vida Nova, no versículo 29. Pode dar mais, Walter, pode me dar mais, cadê você, Walter? Eu quero ver você, Walter, isso, pode ficar aqui no meu lugar, eu quero olhar para os seus olhinhos. Agora, meu amigo, né? Eu investi, foi pesado o investimento, então dá ganho para mim, dá peso, né? A minha avó já não ajuda, então ajuda eu. E esse texto de Romanos 11, 29, eu tive um momento muito forte com Deus, há alguns anos atrás, antes mesmo da Vida Nova existir, e ali se consolidou a respeito desse chamado, e aí esse texto, Paulo escrevendo, né, trazendo aí uma revelação poderosa, nós extraímos, e profeticamente, numa revelação muito forte ao meu coração, projetando a vida nova, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Em outras versões, são sem arrependimento. Eu gostaria que você, em um tom profético, você profetizasse isso na vida de quem está do teu lado, porque você faz parte da grande família de Cristo, que é a comunidade Vida Nova. Você vira para ele e profetiza: olha, porque os dons e a vocação de Deus sobre a sua vida são irrevogáveis. Por que você profetizou isso? Porque essa chama profética, esse movimento profético, essa palavra, ela externa a minha vida, né? E a vida da pastora, é algo muito forte. Nós, basicamente, na nossa a juventude, né? Estivemos juntos na mesma igreja, fomos batizados no mesmo dia, no mesmo batistério, né, meu amor? Você está por aí, né? Está aqui atrás. Glória a Deus, né? Gente, a gente começou a namorar no mesmo dia, olha que legal.
No mesmo dia a gente começou a namorar, né? E casamos no mesmo dia, olha que coisa linda, né? Vamos aplaudir a Jesus por esse fato tão assim sobrenatural. Ganhamos, né, o primeiro filho no mesmo dia, ela, né? Eu lá com ela ali, pro lado de fora. Eu perguntei, tá doendo, amor? Não faz pergunta para quem está dando, né, a luz a um bebê. Claro que está doendo, né? Enfim, nós estamos juntos. E quando nós, né, começamos a fluir como homem, no meu caso, ela mulher, no reino, na igreja onde nós iniciamos, um propósito de Deus se estabeleceu. Por isso nós nos casamos, e o propósito foi unido a esse propósito que você tem vivenciado aqui na comunidade Vida Nova. Então, como Deus, Ele não muda de opinião nesse texto, então porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, como Deus não muda de opinião, como Deus não muda, né, de pensamento, eu também não vou mudar. O meu chamado, o dom que está sobre a minha vida, não vai acabar. Eu não vou voltar atrás. E eu quero que você também não mude de opinião. Você está aqui nesta igreja, fazendo parte dessa família, alguns há bem mais tempo, né? São os que ficaram em pé há 24 anos, né? Outros chegaram recentemente, né? Então você já está debaixo desse tom profético, e eu quero que você receba no teu coração, né, que o dom e a vocação que é de Deus é irrevogável. Não diga não, diga sim ao chamado. O chamado, eu já disse isso no passado, eu não tenho um chamado, o chamado me tem para um propósito de Deus. Então se Deus não muda, eu também não vou mudar, né? Tanto eu como a pastora, temos muita convicção que Deus nos chamou para essa grande obra. E o segundo texto, faltam 15 minutinhos, o segundo texto, que é o texto base para a Vida Nova, está em Atos capítulo 2, vamos para lá, Atos 2, versículo 42. Amo a todos, como é bom estar aqui nesta casa com vocês, amém? Atos 2, 42, eu já expliquei, já ministrei, outros pastores já falaram um pouco desse contexto, mas a ideia, aliás, o contexto desse texto, não era as 1000 maravilhas, não era alegria 100%, não era tudo uma boa. Aliás, essa semana foi uma semana sobrenatural, sim ou não, gente? Aconteceu de tudo, não é? E nós, como adoradores, nós não sucumbimos a tudo o que aconteceu essa semana, não é? Muitos choraram, muitos perderam algumas coisas, né? Eu fiquei da minha casa até o Varginha, eu gastei mais ou menos quase 2 horas, e eu precisava chegar no meu destino, porque a minha amada, querida esposa, estava no destino no Varginha, eu não podia deixá-la sozinha lá, né? Então o marido que se preza não deixa a esposa abandonada, né? Então eu falei, calma que a gente chega aí, e demorou quase 2 horas, e enfim, muita chuva, sem energia. Quem ficou sem tomar banho essa semana, pelo menos aí 24 horas, né? Eu falei para minha família, não vou tomar banho, vou tomar um banho de gato, lencinho umedecido. Ô Nico, isso aí, quem entende sabe, né? Aí depois fui vencido, tomei um banho de água gelada, e assim que eu acabei de tomar banho de água gelada, que eu fui pentear o cabelo e a barba, a energia chegou. Eu falei, só de raiva não vou tomar outro banho. Mas foi uma semana bastante intensa, sim ou não, gente? E a gente viveu altos e baixos, situações. Atos 2, a igreja estava vivendo o momento mais único, especial de crescimento, mas também de muita perseguição.
e eles conseguiram vencer. E olha a proposta desse texto, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Traduzindo para uma linguagem mais fácil de entender. Obviamente, eles caminhavam debaixo da orientação dos apóstolos, das diretrizes, mas eu entendo que aqui é também caminhar e perseverar, não esmorecer debaixo de uma base bíblica. A Bíblia, as Sagradas Escrituras é o nosso norte. Todas as vezes que nós assumirmos a plataforma, todas as vezes que nós, numa célula, numa reunião, nas nossas devocionais, no nosso tempo de comunhão, nós precisamos dizer e se posicionar que a Bíblia, ela não pode ser mudada. Nós temos que fazer com que a Bíblia seja uma verdade total e completa nas nossas vidas. A Bíblia não precisa de atualização. É nossas vidas que precisam se atualizar com base naquilo que Cristo deixou, né? Ele é o próprio Cristo que tabernaculou, Ele é a palavra, Ele é o Logos, Ele é o Deus vivo que desceu dos céus, amém? E na comunhão, diga para alguém que está do teu lado, olha, como é bom ter comunhão com você. No partir do pão, diga comer, comer, comer. Eu tenho algumas confraternizações ainda para ir nesses dias, né? Comer, comer, comer. Parece que é um lema, né? Daqui a pouco a gente vai comer também. Não vou dizer qual. Eu falei qual era o cardápio? Eu não disse não, né? Eu não vou falar qual é o cardápio, tá? Se eu falei, me perdoa, não era para falar. Partir do pão e nas orações. Gente, eu creio que há uma grande margem para crescermos em oração, muito mais em oração em 2026. Teremos as 24 horas, ou a jornada de oração e adoração, o ano que vem. A gente só está para fechar uma data. Essa data acabou conciliando com um projeto nosso que a gente quer divulgar muito em breve. Só quero fechar com os pastores. Queremos trazer um pastor lá do Quênia para o Brasil, mas queremos, né, ainda regar com muita oração e ver o projeto que Deus tem, né? Ele viria para o Brasil com uma equipe e nós queríamos fazer uma conferência profética, mas enfim, né, vamos esperar sobre isso, mas também aguardar a decisão dessa jornada de adoração e de intercessão. Versículo 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes na igreja, partiam o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o versículo 47, que é o texto, que é o segundo texto que mais me chamou a atenção dentro desse contexto, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu creio que nesses 24 anos de vida nova, nós nos mantivemos como uma grande família de Cristo, como uma igreja na palavra, uma igreja de princípios, uma igreja que não negocia valores. Nós não vamos negociar. O que é certo, o que é errado. Eu não vou negociar para me sair bem, para que eu fique bem na foto, não. Nós vamos continuar como uma igreja que mantém os princípios bíblicos. Continuaremos na palavra. O que é pecado, né, pastor Valmir? Pastores? Pecado é pecado, é errar o alvo, é algo que ofende a Deus. Pecado é quando a gente
sabe que não deve fazer e a gente, né, acaba fazendo porque ou fomos, né, induzidos àquilo, ou o inimigo acabou aí criando uma artimanha. Nós precisamos fechar a porta. Deus falou naquela reunião maravilhosa no céu, aonde daquela reunião um homem, sua família foi muito testada. Eles foram pulverizados pela autorização de Deus. E ele foi perdendo tudo, perdeu a sua saúde também. Mas Deus falou: olha, está vendo? Ele é um homem íntegro, um homem de caráter. Está vendo como ele é, como ele age? Eu creio que nós somos uma igreja onde homens e mulheres têm agradado ao Senhor através da fé, da posição. Somos uma igreja que estamos nos mantendo na intercessão, uma igreja de temor, um temor não medo, mas temor reverencial, uma igreja de unidade, uma igreja de propósitos. E o último ponto que eu quero colocar, uma igreja com uma característica muito forte, que se move no profético. 24 anos de comunidade Vida Nova, 24 anos de história, uma história de cura, de restauração, famílias curadas, transformadas, pessoas ministradas, abençoadas nas ferramentas, Nico, encontro com Deus, né? Redes, e eu louvo a Deus pela sua vida. Vamos nos colocar em pé, nós vamos ministrar um louvor, vamos encerrar a transmissão. Quem está lá em cima? Vamos encerrar? Você que está nos acompanhando ou vai assistir, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.